palavra de Deus em Marcos capítulo 5, verso 21 diz: Jesus entrou novamente no barco e voltou para o outro lado do mar, onde uma grande multidão se juntou ao seu redor na praia. Então chegou um dos líderes da sinagoga local, chamado Jairo. Quando viu Jesus, prostrou-se a seus e suplicou repetidas: minha filhinha está morrendo, por favor, venha e põe as mãos sobre ela, cure-a para que ela viva. Jesus foi com ele, e todo o povo apertando-se ao seu redor. No meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragia. Tinha passado por muitas, mas nas mãos de vários, e ao longo dos anos gastou tudo o que? Sem melhorar. Na verdade, havia piorado. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, pois pensava: se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. No mesmo instante a hemorragia parou, e ela sentiu em seu corpo que tinha sido curada da enfermidade. Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído o poder. Por isso virou para a multidão e perguntou: quem tocou em meu? Seus discípulos disseram: vejam a multidão que o aperta de todos os lados. Como o Senhor ainda pergunta: quem tocou em mim? Jesus, porém, continuou a olhar ao redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada e tremendo pelo que tinha acontecido, veio e ajoelhou-se diante dele. Contou o que havia feito. Jesus lhe disse: filha, sua fé a curou. Vá em paz, seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda falava chegaram mensageiras da casa de Jairo, o líder da sinagoga, e lhes disseram: sua filha morreu. Para que continuar incomodando o mestre? Jesus, porém, ouviu essas palavras e disse a Jairo: não tenha apenas. Então Jesus deteve a multidão e não deixou que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do líder da sinagoga, Jesus viu um grande tumulto, com muito choro e lamentação. Entrou e perguntou: por que todo esse tumulto e choro? A criança não morreu, está apenas. A multidão riu porém fez todos saírem, levou o pai e a menina, o pai e a mãe da menina, e os 3 discípulos para o quarto, onde ela estava. Segurando pela mão, disse-lhe: Talita, cumi, que quer dizer: a menina, que tinha 12 anos, levantou-se de imediato e começou a andar. Todos ficaram muito admirados. Jesus deu ordens claras para que não contasse a ninguém o que havia acontecido, e depois mandou que dessem alguma coisa para a menina. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Nós nada temos a acrescentar à sua obra, Pai. Nós nada podemos contribuir com teu soberano poder, a não ser por intermédio dos nossos pecados, onde manifesta a tua misericórdia, Senhor. Nós somos seres repugnantes, Senhor, mas nós servimos um Deus poderoso. Nós servimos um Deus que é capaz de curar, de restaurar, de transformar. E esse é o Deus que é manifesto por intermédio da palavra e por intermédio da realidade que nossos olhos podem ver. Por isso nós glorificamos teu santo nome, Senhor. Efetue em nós o teu querer. Nos ilumine com teu poderoso Espírito Santo, para que essa mensagem possa penetrar o mais íntimo do nosso ser, e possamos vir a crer e ter esperança, que a última resposta provém de ti. Te agradecemos, Senhor.
Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar. Ai, ai. É uma mistura de sentimentos e emoções que eu vivo nisso daqui, se eu fosse contar tudo. Nós estamos no Evangelho de Marcos. Chegamos já no capítulo 5. Hoje nós terminamos o capítulo 5. Vou pregar até o último capítulo, o último versículo. Se Deus me permitir. E Ele há de permitir. Seja feita a vossa vontade, não a minha, né? Mas nós temos que compreender que a Bíblia não é um gibizinho, que a Bíblia não é um horóscopo onde você tira a sua sorte todas as manhãs, que nós temos que compreender que a Bíblia foi feita para que nós conhecêssemos a revelação de Deus, que nós possamos lê-la de maneira constante e com disciplina, para compreender a essência do que a palavra diz. No versos anteriores, nós acabamos de falar acerca do endemoniado, onde Jesus atravessou o mar. É mar ou lago? Ainda bem que vocês estão prestando atenção, porque é lago, né? Porque mar é água. São pequenos detalhes que nós temos que ressaltar. Nós não podemos ignorar. Tem outro microfone aí? Cadê o Vini? Esse aqui está dando uns cortes. Mas enfim. Hoje eu saio amarrado daqui com esses microfones com fio. Oi. Cadê o Vini? Som. Nós acabamos de ver todos esses pequenos detalhes. Esses detalhes do quais a Bíblia deixou que isso daí fosse perpetuado por alguma razão. Ainda que você queira ler um versículo por dia, leia esse um versículo e fala assim: por que Deus deixou isso escrito? Nenhuma vírgula foi em vão. Cada vírgula da Bíblia possui uma verdade, embora no texto original não tivesse vírgulas, tá? Porque o hebraico não utilizava essas regras de pontuação, e mesmo porque os manuscritos originais, quando foram escritos, pensa que o papel era muito caro, e daí ia escrevendo do jeito que dava, mano. Quem é da época do telegrama aqui? Ah, pode falar, vai. Não, tem mais gente aí. Se não levantou a mão, alguma coisa está errada. Tem uns caras que tem cara aí que tá... Fala sério, mano. Mas o que acontecia nos telegramas? Você pagava por letra. Daí você queria ser mais breve possível, mano. Você não ia mandar uma carta de amor, você ia falar T, nem ia pôr o E, amo. É tipo do WhatsApp hoje, que a galera começa... Minha filha me manda mensagem e fala: mano, que mundo você vive? Coloca um corretor pelo menos para escrever automático, tem que decifrar. Mas era dessa forma. Mas muitos estudiosos se debruçaram para que nós tivéssemos acesso à palavra de Deus e pudéssemos compreendê-la de maneira prática para a nossa língua atual, para as nossas vivências do nosso cotidiano. Muitas pessoas não debruçam na Bíblia porque falam: é incompreensível. Não dá para ler. Essa versão é bem fiel aos escritos originais, sendo contextualizada para o nosso vocabulário tradicional. A Bíblia não foi feita para eruditos, ela foi feita para pessoas simples. E os eruditos, a maior forma de erudição é a simplicidade. Quando nós entendermos isso, tudo vai mudar. Por isso que é necessário a gente mergulhar na palavra. Sabendo que quando eu mergulho no mar, se é mencionado conforme aqui, não é um mar, é um lago. Por que você vai usar isso? Não sei, mas Deus um dia vai trazer a sua
a compreensão disso. Na verdade eu sei, como eu mencionei a semana passada, né? Imagina você ver tempestade num lago e o lago ficar a ponto de não conseguir se navegar. Isso daí já é uma obra sobrenatural daquele que comanda todas as coisas. Ele chegou lá para resgatar uma vida, mas essa vida impactou milhares de pessoas ao seu redor. Nós não podemos numerar. Ele não impactou, quem impactou foi Deus por intermédio de Cristo. Ele só transmitiu a mensagem. Nós estamos aqui como portadores de mensagem. Nós não transformamos ninguém, nós não trazemos ninguém. Quem traz é Deus. Quem transforma é Deus. Quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então nossa mensagem é só falar do Evangelho. Não precisa falar capítulo e versículo. Você pode falar a palavra de Deus, mas seja o mais fiel possível a ela. O capítulo e versículo serve para quê? Para identificar e mostrar que realmente é. Se cobre para saber dessa forma, mas se você não lembrar, não fique, mas eu nem sei. Na hora da dificuldade você vai precisar disso. Você vai precisar de uma palavra de esperança. Você vai precisar de uma palavra que testifica aquilo que foi escrito. E essas histórias servem para testificar o que Deus fez, faz e fará. Assim que ele cumpriu a missão, ele foi expulso da cidade. Daí vai ele voltando. Entramos no verso 21. Jesus entrou novamente no barco e voltou para o outro lado do mar, onde uma grande multidão se juntou ao seu redor na praia. Mais uma vez, a praia vira uma igreja. O barco vira um púlpito. E nós ficamos cheios de frescura. Precisa disso, daquilo, não precisa de nada, mano. Nós precisamos do Espírito Santo operando em nós. Nós queremos que a igreja seja a mais maravilhosa do mundo, embora se possamos ter, por que não ter, mas e se não tivermos, como faremos? Onde Jesus estava, se tornava uma igreja. Se nós temos que imitá-lo, embaçou agora, né? Onde eu estou é uma igreja. Já pararam para pensar nisso? Eu te pergunto, como foi seu dia no trabalho? Você foi igreja no seu dia de trabalho? Você fala que é igreja sozinho? A gente tem mania de falar, eu sou igreja, sozinho você não é nada. Agora com o irmão, eu ministrando a palavra, eu sou igreja, o Espírito Santo está agindo por intermédio de mim. Onde Jesus estava, havia o poder do Espírito Santo. Eles eram atraídos pela sua presença. Alguns interessados porque ele estava fazendo sinais e maravilhas. Pelo sentimento humano, parece. Será que eu estou vivendo o interesse? Ou foi a forma como Jesus escolheu para atraí-los para olhar para ele? Pois nada foge do controle de Deus. Se até os ventos o obedecem, as ondas do mar fazem exatamente a altura determinada por Deus. É meio incompreensível isso, não é? Como que ele sabe quantos fios de cabelo eu tenho na cabeça? Pois a Bíblia afirma isso. Só se for do látro, daí fala. Ele sabe. Também que estão aí, dá para contar. Deus sabe tudo o que você está pensando. Ele sabe o que você pensa. Sabe que ia chegar lá e ia ser expulso. Mano, se eu fosse Deus, ia ficar azedo, mano. Porque eu não tenho um mínimo de aptidão para isso. Imagina, ele ia ser expulso. Se você vai para uma casa de alguém que você sabe que vão te tratar mal, você vai? Por isso que vocês não são Deus, mano. Não precisa nem ir muito longe. Tem gente que não vai nem na sogra porque acha que a sogra vai tratar mal. Mexe com todo mundo dá risada, né? Não, minha mulher gosta da minha sogra. Da sogra dela. E eu gosto da minha também. Uma verdade, ela gosta da minha sogra mesmo. Mas observe, no verso 22 diz: então chegou um dos líderes da sinagoga local, chamado Jairo. Ele tinha chego ao outro lado, tinha quem? Uma multidão se juntou ao redor da praia.
Vocês estão compreendendo a mensagem? O cenário do qual nos é descrito? Juntou uma multidão, juntou uma multidão ao redor da praia. Então chegou um dos líderes da sinagoga. O que é o líder da sinagoga? Mano, é tipo se entrar um cara zica, não vou citar nome porque pode falar, não, esse daí não é tão. Mas imagina chegar alguém muito importante em meio a uma multidão. E não era uma multidão que nem aqui, era uma multidão que era intransitável. Vocês vão auferir isso daí lendo o texto. Olha o que acontece. Quando viu Jesus, prostrou-se aos seus pés. Ele viu Jesus de perto ou de longe? De perto ou de longe? Quem acha que é de perto, levanta a mão. Quem acha que é de longe, levanta a mão. Como que eu prostro aos pés de Jesus físico de longe? Viu por que nós temos que estudar a palavra? Senão nós compreenderemos e vamos criando umas paradas loucas, porque nós criamos nosso próprio Deus. Uma coisa simples, mas que a gente não para pensar. Daí a gente quer fazer tudo a voar. Mas na hora de ver Big Brother, Instagram, são horas. Mas para ler a Bíblia eu tenho 10 minutos. É meu dia, meu tempo com Deus. 10 minutos é tempo? De verdade, é ou não é? E por que vocês dedicam talvez isso para Deus, ou talvez nem isso? Ah, eu falo com Deus. Beleza, e como ele fala com você? Me mostra aí um jeito que ele fala, porque eu quero trocar essa ideia com ele. Eu queria escutar a voz dele gritando, mas eu escuto na hora que eu leio a palavra. Eu escuto a voz de Deus gritando e rasgando o meu coração. Talvez seja por isso que eu choro tanto. Ele fala de maneira muito clara e essa palavra jamais ninguém poderá mudar. Não é como uma palavra da minha cabeça que a cada instante Deus está falando uma coisa. Ele fala até para eu sonhar com uma mulher que já é casada, com um homem que já tem marido. Porque Deus não faz isso. Como você consegue diferenciar o que é seu e o que é de Deus? Você não consegue, porque você é caído. Eu sou caído, eu sou pecador, você é pecador. Se juntar aqui não dá nada. Imagina como Deus tem sido bom conosco. Quando viu Jesus, prostrou-se aos seus pés e suplicou repetidas vezes. Olha aí, vê como falta um pouquinho da gente mergulhar na palavra. Não é entendimento, porque aqui eu não vejo pessoas que são leigas. São pessoas simplesmente que estão aceleradas na sua vida, pensando em outras coisas. Eu quero ler rápido. Se você termina de ler, você já consegue deduzir que estava onde? Perto ou longe? Mas eu sou ansioso, daí eu quero dar opinião, sendo que minha opinião muitas vezes é inválida, porque eu não parei para analisar a situação. Aqui é bom vocês falarem, não se sintam constrangidos, porque isso marca. E você começa a refletir. E aqui é o lugar que vocês vão ser exortados em amor, porque a intenção é operar a palavra de Deus em seu coração, não o galego ter razão. Se eu não tiver razão, eu dou liberdade para qualquer um chegar e falar que você está falando é viagem, mano. Não está escrito isso, porque não há intermediário entre Deus e o homem, a não ser Cristo Jesus. Então todos nós estamos sujeitos à falha. Observe que um líder da sinagoga se prostrou aos pés. Sabe o que é isso? É a mesma coisa de você ser o pastor e você ir lá na macumba. É isso. Entenderam a diferença ou não? Não vamos usar esse termo até. Eu falo macumba porque eu vivi isso. É a mesma coisa de eu crente hoje. Aconteceu alguma coisa com a minha filha, eu corro lá e falo, mano, o que eu faço? Eu preciso de alguma coisa rápido. Essa é a comparação. Porque Jesus era amado pelos judeus? Jesus era reconhecido pelos judeus?
líder da sinagoga. Ele era o top, para vocês entenderem a palavra certa. O cara que chegaria e as pessoas abriram passagem. Se uma multidão, um cara para passar no meio da multidão. Estão entendendo? Mas olha a razão do qual fez ele fazer tudo isso. Minha filhinha está morrendo. Por favor, venha e ponha as mãos sobre ela. Cure-a para que ela viva. Imagina eu chegando em outro lugar lá e me prostrando aos pés e falando assim, mano, muitos aqui sequer um dia ajoelharam, falando, Senhor, toma conta da minha vida. Eu posso falar com Deus do jeito que eu quero. Se até os incrédulos se prostram diante de Deus, vira uma página aí para trás, não sei se a Bíblia de vocês é iguais, mas se você olhar no verso 6 do mesmo capítulo, leiam para ver o que diz para vocês refrescarem a memória. Quando o homem viu Jesus, ainda a certa distância, correu ao seu encontro e se curvou diante dele. Quem era esse homem? Um endemoniado. Um endemoniado se prostrou diante de Jesus, e nós, seres superiores, maiorais, nem sequer conseguimos levantar as mãos para orar ao Senhor. Mano, vou estar sendo meio estranho. Você vai lá no estádio, pula, grita, berra, xinga. Seu time faz um gol, você levanta as duas mãos, e para orar e louvar o Senhor, você fica assim, ó. Você acha que Deus vai ficar ofendido porque você canta mal, mano? Se fosse assim, ele tinha me deixado mudo já, e é perigoso, porque minha voz estava quase acabando. Olha a reverência que os demônios e os incrédulos da Bíblia possuíam. Quem foi no domingo ainda eu falei sobre Deus minúsculo. Você acha que o Deus que nós cremos é o Deus maiúsculo ou minúsculo? Nosso Deus, Ele manipulou. Nós manipulamos e criamos um Deus falso, que nós acreditamos conforme nós queremos, porque nós não conhecemos a sua palavra. Daí chega qualquer maluco aqui, vem aqui que agora vai acontecer, e você, falou de mim mesmo, vai acontecer, porque ia acontecer e já era. Daí você já começa a tremer, chorar e gritar. Mas você que está passando por problema, quem aqui não está por problema, mano? Todo mundo tem problema. Olha, os incrédulos são mais crentes que nós, que confessamos a fé em Cristo. Não tem ninguém aqui que não fale que é cristão. Se tem, levanta agora e me fala, mano, porque daí a gente troca ideia diferente, que eu era ateu. Olha a realidade. Quando a sua filha, quando mexe com o que é seu, daí dói diferente. O outro pode estar morrendo, pode estar acontecendo o que for, vai perder uma perna amanhã, suave, mano, vou orar por ele. Mas se é sua filha, você ia lá, fazer a mesma coisa que eu citei que eu faria. Sim ou não? Sim, mano, somos seres humanos. Falasse assim, você matar seu cachorro agora, já era, está curado. Quem não mataria? Quem não mataria? Por uma vida, por um braço, por um dedo? Porque nós somos seres incrédulos. Nós somos seres que nos curvamos a outros deuses porque nós não conhecemos a palavra de Deus. Essa é a nossa realidade, nós temos que aceitar isso e conhecer a palavra, porque nosso coração é distante de Deus, nosso coração busca coisas diferentes do que Deus nos instruiu por intermédio da palavra. Nós somos evangelizados errados, nós somos um país colonizado, onde nós ficamos a aprender a repetir, nós somos papagaios, mano. Tipo os índios lá, só que agora só ficou os papagaios. Essa é a nossa realidade. Nós somos protestantes, nós somos da herança do protestantismo, nós somos cristãos, onde cremos que a única palavra proveniente de Deus é da palavra. Deus não precisa falar mais nada, Ele já disse tudo. Se chegar um cara e me matar agora, dá glória a Deus, porque eu vou estar no lugar mais feliz da minha vida, mano. E vocês testemunharam um cara aí para a glória em um instante. Só chuta o corpo para lá e faz culto.
Quando nós entendemos o poder da mensagem, não há mais o que eu temer. Nós somos crentes que estamos fazendo isso que ele fez. Eu vou lá e faço simpatia, eu vou lá e faço... Eu vou terminar meia-noite hoje, irmão. Minha mulher não está aí mesmo para brigar. Depois a mulher briga com o marido porque trouxe, mas... Não devia ter falado que até o capítulo 6, mano. Qualquer coisa depois fala que eu resumo. Levanta a mão, faz cara desconfortável que eu entenda. Ah, Jesus. Minha filhinha está morrendo. Por favor, venha e ponha as mãos sobre ela. Cure-a para que ela viva. Olha essas palavras. Ele falou para fazer campanha de 10 dias. Ele falou para dar todo o dinheiro. Ele falou assim, eu vou dar todo o meu dinheiro. Ele já cria mais do que nós, mano. Só estenda as suas mãos. Põe as mãos sobre ela, porque você é Deus. Líder da sinagoga, sabia que somente aquele Messias que poderia manifestar os sinais. Se você vê, por acaso eu colocar a mão em alguém aqui e curar, não foi o galego não cura ninguém, mano. Se acontecer algum milagre, galego não faz nada. Vai me conhecer, andar comigo, você nunca mais vai querer me conhecer. Vai falar assim, deixa ele só pregando. Mas Deus opera coisas maravilhosas, por intermédio de homens mortos hoje. Mas não pensem que há uma pessoa que tem um dom de cura, vai lá que ele cura. Então vai lá no hospital, leva esse cara no hospital e cura todo mundo, mano. Cadê esse cara no Covid que não fez nada? Cadê esse cara que fala que cura, mas usa óculos? Não tem lógica, porque a palavra não nos diz isso. Quem operava sinais era Cristo, manifestando que Ele era Deus. Hoje é melhor ir para o céu faltando um braço do que para o inferno com o corpo inteiro. Põe as mãos sobre ela e cura para que ela viva. Mano, Deus me faz passar vergonha, mano. Era só chorar, mas daí chora, escorre nariz. Hã? Vai que cai daí aqui também. Vocês já viram o cara do Pichote, mano? Que ele chora. Mano, vai. Se acontecer algo parecido, me avisem. Estão entendendo? Por favor, vem e põe as mãos sobre ela. Cure para que ela viva. Ele manifestava um dos maiores medos da vida dele. Qual que era o medo dele aqui? Da morte. Não era perder não, é o medo da morte. Nós temos medo da morte. Por quê? Porque somos incrédulos. Quem quer ver Jesus? Levanta a mão. Quem quer morrer? Pô, eu quero morrer, mas eu não vou me matar. Não vou colocar minha vida em risco, não tentará o Senhor Deus. Está vendo que nós cremos de boca para fora? Na hora que aparece alguma coisa, a gente, mano, já era, vou lá ajoelhar pro cara, mano. O cara vai que meu cachorro dá um jeito. Essa é a realidade, mano. Porque nós não conhecemos o Deus ao qual nós cremos, dizemos crer. Aí entra no verso 24. Olha que loucura. Jesus foi com ele, e todo o povo o seguiu. Jesus foi com ele quem? Jairo. Imagina, estava tendo tudo. Jesus estava ali, uma multidão em volta dele, chega o cara, que ele era o cara. Daí Jesus foi com ele e a multidão seguindo. E era multidão. E todo o povo seguiu, apertando-se ao seu redor. Se isso daqui ficar ao meu redor, vai me apertar? O que está aqui? Não vai, mano. Não vai. Vocês já foram em jogo do Corinthians? Vocês vão ver o que é apertar. Olha aqui. No meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragia.
Todo mundo já ouviu aqui a história da mulher do fluxo de sangue. Quantos anos? 12 anos, mano. Me fala alguma coisa que você sofre por 12 anos. Me fala aí. Se tiver alguém, pode vir aqui, eu falo. Vem aqui. A gente nem sabe o que é sofrimento, mano. Todo mundo bonitinho, faz 5 refeições por dia, dorme bem, chuveiro quente. Nós queremos falar do que é sofrimento. Tem mães perdendo filhos na UTI de hospitais porque os aparelhos são inadequados. Tem crianças morrendo de fome em vários lugares do mundo. Quem somos nós para compararmos as nossas dores? Mas nossa dor é mais importante do que a dor de todos, porque nós somos seres egoístas. Eu me encontro nisso. O meu pedido é mais importante. Calma aí que eu sou líder, vou chegar lá e falei, já era, e vamos junto. Nós não sabemos o que Jesus respondeu, ele simplesmente foi. E essa mulher com fluxo de sangue havia 12 anos. Olha o que diz, no verso 26. Tinha passado por muitas dificuldades, nas mãos de vários médicos. E ao longo dos anos, gastou tudo que possuía sem melhorar. Na verdade, havia piorado. Então era uma doença que era degenerativa, aumentava, gastava tudo. Nas nossas doenças fala de gastar, nem quer, mano. Se fala, deixa que Deus vai curar. Nem remédio vai comprar direito, porque fala, não, calma. Nossos sofrimentos são muito breves. Só que nossos sofrimentos nos ensinam mais do que os momentos de alegria. Os momentos de alegria nos cegam. Os momentos de alegria estão em a gente conquistar nossa casa, em a gente, às vezes, fazer coisinhas simples. A gente não lembra de falar, Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque agora eu tenho uma casa. Você me capacitou a trabalhar todos os dias para... Porque tem gente que trabalha a vida inteira e não consegue comprar, mano. Mas foi você, seu trabalho, porque você é inteligente, né? Porque você estudou em escola boa, porque você veio de uma família da hora. Ou se não, porque você venceu o que você era da quebrada e depois ficou pá. Tudo isso só pode refletir uma coisa: a glória e o poder de Deus. E quão difícil é reconhecer isso. Nós queremos méritos, nós queremos aplausos. E o maior homem do mundo, quão diferente nós somos de Jesus. Só Ele para efetuar mudanças em nossos corações. E nós temos que clamar por isso. E quanto mais nós lermos a palavra, mais essa mudança vai ficando latente, visível. No verso 27, tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou o seu manto. Olha que loucura, mano. Olha que loucura. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou o seu manto. Ela viu alguma coisa que Deus fez? E ela só ouviu. Como nós somos transformados? Por ouvir o quê? A palavra de Deus. Romanos 10. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não há outro jeito, mano. Veio aparecer um anjo e daí eu crio em Cristo. Mentira, porque a única forma que a palavra fala é desse jeito. Até aí pode até ter aparecido, mas a maneira como a Bíblia fala, eu prefiro ficar com ela. Não invalido suas experiências, mas a maneira de obter o favor de Deus é por intermédio da pregação da palavra. Que antes Ele semeia nosso coração, Ele prepara nosso coração, gera uma mudança para que possamos vir a crer. Porque senão essa palavra entra e sai. Porque a salvação só depende dEle, nós não contribuímos em nada. E não falo porque eu fui assim não, porque é a maneira como a Bíblia diz. Nós somos inimigos de Cristo.
Aproximou-se por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto. Por favor, quem tem um carro placa EIH 6C00? Tinha que ser, né, japonês? Ele sempre. Primeira vez. Vou esperar você, vou ficar enrolando numa parte aqui para você não perder nada, mano. Entrega para alguém que não estava prestando atenção no culto. Obrigado. Pode voltar, japonês. Estava prestando atenção, deixa que ele se vira. Pronto, resolvido. Dani, vem aqui antes de ir embora. Depois faz um corte aí na gravação, porque eu tenho que falar uma coisa. Por favor, Dani. Eu estou falando, Deus faz tudo, né? Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele, por meio da multidão, e tocou em seu manto, pois pensava: se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. Ela tinha escutado falar e falou assim: basta encostar. E esse mesmo Deus, que ainda efetuou lá no passado, continua efetuando hoje. Encoste nele, pois ele está em todo lugar agora. Encoste nele e clame para ser curado, pois ele cura, ele restaura, ele transforma. Ele, somente ele. Não há ninguém mais que possa fazer isso por você. O médico não tem uma palavra sobre a sua vida, nenhum diagnóstico tem palavra sobre a sua vida. Nada fugiu do controle de Deus. Mas que Deus cruel é esse que faz com que seus filhos sofram? Se você ler a Bíblia, você vai entender. Porque o maior homem do mundo passou dores que você não aguentava uma vírgula. Mas bati o dedinho na quina já. Oh Deus! O salário atrasou um dia. Olha como nós somos. Nós temos que olhar para essa nossa realidade. Meu marido me traiu. Olha, Deus, você não estava guardando meu casamento, você que escolheu tudo errado, mano. Agora, como concilia isso, não sei. Como um Deus soberano permite ainda que seus filhos façam. Daí ele vai organizando tudo de maneira perfeita, porque no fim, você vai sorrir, você estará do lado dele, porque você confessou a fé nele como o seu único e suficiente Salvador. Oh, como isso é maravilhoso. Se apenas tocá-lo, serei curado. Por isso, permita tocar. Fala: Senhor, deixa eu te tocar. Cure a minha incredulidade, cure o meu medo, cure as minhas incertezas, cure as minhas dúvidas. Nós somos o povo da esperança. Quem é cristão é esperançoso. Mas não em coisas incertas, mas em coisas certas. Porque, independente do que aconteça aqui nessa vida, nós habitaremos o reino celestial. Para alguns pode parecer uma bobagem, falar: você fica pensando, eu quero pensar aqui, então pensa aqui, meu irmão. Se não chegar lá, se depois chegar e morrer e não aconteceu nada, eu pelo menos vou ter vivido uma vida que vale a pena viver. Eu vou ter certeza disso, porque essa vida que vale a pena viver. Abre mão de algumas coisas para conquistar aquilo que é essencial. Eu não faço nada porque Deus me obriga, é porque eu entendi quem é Ele. Ele me fez entender, não é nem porque eu entendi, porque jamais uma mente limitada conhece um Deus infinito. Então fala: Senhor, deixa eu te tocar para conhecê-lo. Você pode falar em silêncio na sua mente: Senhor, eu estou vivendo todo errado, mano, toda hora. Falo que não vou beber, vou lá, estou lá bebendo. Falo que não vou fazer isso, estou fazendo. Vou mentir, estou fazendo, Senhor. Ore diferente, fala: Senhor, me mata, porque eu não quero mais viver assim. Que eu não consigo falar mais, que quebre minha perna, que faça isso, aquilo.
porque é melhor entrar no céu sem uma perna. Mas nós não temos essa coragem. Nós somos preciosos demais para isso. Mediante aquilo que ela pensava, olha o que acontece no verso 29. No mesmo instante, a hemorragia parou, e ela sentiu em seu corpo que tinha sido curada da enfermidade. Demorou 10 dias da campanha? Da promessa? Demorou quanto tempo? Ele já tinha tentado de todo jeito, mas o único que cura e restaura é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Príncipe da Paz, Pai da eternidade, pobre Nazareno, Galileu. Aquele que foi cuspido, aquele que foi açoitado, aquele que foi desprezado, que nós desprezaríamos ele também. Mas a Bíblia nos garante que nós devemos ter esperança nele. Por isso eu clamo para que você possa tocá-lo, porque você será curado. E essa cura muitas vezes não é física, essa cura é espiritual. Você vai enxergá-lo como o único e suficiente Salvador da sua vida. É o que você precisa. Você não precisa estar saudável, você precisa estar em Cristo. Você precisa estar em Cristo e conhecer a palavra dele, para que você possa viver de maneira diferente nessa terra, para que você possa impactar onde você estiver, não porque você é da hora, mas porque o Deus que permanece na sua vida traz luz em meio às mais densas trevas. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que eu grito, que eu clamo, que eu choro. Eu não queria fazer tudo isso. Imagina, desse jeito, todo bravão, daí chega, começa a chorar, não consegue falar. Porque eu sei de onde ele me tirou. Eu sei quem eu era. E você sabe quem você era. Você é muito perfeito para precisar de Jesus. Você não vai chegar no céu sozinho. Você não vai ser curado sozinho. Somente Jesus cura. A maior cura que ele pode efetuar é mudar a natureza humana pecaminosa para uma natureza humana divina, onde o pecado já não reina mais sobre você. Esse é o Deus da Bíblia. Qualquer outro é mentira. Eu vou pôr um púlpito assim que dê para me esconder. Estão entendendo? Me permitem continuar ou está ficando tarde? Não vou pedir para levantar a mão, que eu posso me decepcionar. Deixa eu continuar. Vai para a balada, fica dias e dias, não quer nem voltar para casa, porque aqui daí tem que acabar rápido, mano. Deram risada porque era verdade, né? Chegava na balada e fazia, não, mais uma, mas daí sai de lá todo contente, trançando as pernas no outro dia, deprimido, sofrendo. Eu sei o povo que eu falo, mano. No verso 30 diz: Jesus imediatamente percebeu que dela havia saído poder. Por isso virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Me fala uma coisa, Jesus sendo Deus, ele sabia ou não sabia quem era? Ele falou assim: quantas vezes você já não perguntou para alguém uma coisa que você já sabia a resposta, mano? Só para ver, todo mundo já fez isso, ou não? Todo mundo já perguntou alguma coisa sabendo, só para ver o quê? A reação que eles fariam. Daí você vê como que é pecador, né? Olha aqui. Quem é que disse? Olha no verso 31. Os discípulos. Mano, se seu filho fala assim com você, o que você faz com ele, mano? Olha isso. Seus discípulos disseram:
veja a multidão que o aperta. Tipo, mano, você não está enxergando o tanto de gente que tem, você acha que eu vou saber, mano? Você é cego? Traduzindo para o português koiné, que grego koiné era a linguagem mais simples, então, você é cego, mano, você não está vendo? Jesus, veja a multidão que o aperta de todos os lados, como o Senhor ainda pergunta, quem tocou em mim? É tipo o filho falando, você está tirando, mano, você está vendo? O que vocês fariam? De verdade, mano. Se eu sou Deus, eu falo assim, manda aquele raio, pai. Puf. Acabou, mano. Teria tido várias arcas de Noé. Raio, fulminante. Vocês não, né? Vocês estão dando risada porque não, que só eu sou assim. Seu filho por muito menos já deixou de castigo, mano. No verso 32. Jesus, porém, continuou a olhar ao redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada e tremendo pelo que tinha acontecido, veio e ajoelhando-se diante dele, contou o que havia feito. Olha que loucura. Jesus contemplando a multidão. Deixa eu enxergar, em meio a essa multidão, a mulher que tocou em mim com fé e trouxe poder. Ele sabia quem estava ao redor dele, sim ou não? Todos, um por um, que pensava, não pensava, sim ou não? Por quê? Mano, olha que loucura. Então Deus está aqui no nosso meio sabendo o que você está passando. Você orando aí porque você parcelou o cartão de crédito e agora não tem como pagar. Mas Deus abre portas, mano. Ai, ai. Então a mulher, assustada e tremenda pelo que havia acontecido, veio e, ajoelhando-se diante dele, e contou o que havia feito. Nem isso nós trememos mais. Nós não trememos diante da presença de Deus. E mais uma vez, o que fez? Se ajoelhou. Meu joelho é muito sensível, não posso. Diante desse poder, mano, não há um joelho que não se curve. Assustada, toquei no Rei dos Reis, o que acontecerá comigo? Não importa, pois eu fui curada. Ainda tremendo com medo, Senhor, foi eu. Será que hoje você tocou em Jesus? Crendo que Ele é suficiente para curar a maior enfermidade que pode existir, que é o pecado habitando em nós. Eu não me espanto se eu ver um braço crescer, uma perna crescer, embora Deus não precise fazer isso. Ver um cadeirante se levantar. O que toda vez eu me espanto é ver um pecador fazendo um apelo para que Jesus o aceite. Porque isso só pode ser efetuado por Ele. Só Ele que pode mudar o coração. Um médico pode efetuar algumas coisas, mas o médico dos médicos opera a cura completa. Ele cura o corpo e a alma. No verso 34, Jesus lhe disse: filha, sua fé a curou. Vá em paz. Ele chama ela do quê? Filha. Aquele que o toca é chamado do quê? Pensei que você ia falar filha. Eu ia falar, você está te estranhando, hein, mano? Dá bem. Respondeu certo. Mas olha isso. Quando você toca, você ganha.
algo que ninguém pode te dar, a salvação, que é mediante a graça, por intermédio da fé, que só pode vir de Cristo. Somente Deus abre nossos corações. Você não conseguiria, você não estaria aqui pela sua própria vontade, ouvindo um maluco falar. Filha, sua fé a curou. Vá em paz, seu sofrimento acabou. O sofrimento dela era o sofrimento da alma, não era hemorragia. O sofrimento dela era a ausência de Deus, do amor de um pai, do amor que foi capaz de entregar seu filho na cruz do madeiro. Um sofrimento que é ínfimo perto daqui. O Galileu passou, carregando a cruz. Na verdade não era a cruz, era somente a parte horizontal, sendo cuspido, carregando a morte, o peso da morte sobre as suas costas, o peso da sua morte e do seu pecado, para que você pudesse habitar no reino dos céus. Esse é o Jesus que ela tocou. Esse é o Jesus que você tem que tocar. Senhor, eu não mereço nada, eu merecia estar morto. Se você quiser tirar minha perna agora, tire, faça com que eu glorifique o Senhor. Eu falo isso porque eu tenho certeza para onde eu vou. Eu falo isso porque não tenho dúvidas. Não é porque eu estou aqui pregando, não. Porque se dependesse de mim, eu ia para o inferno. Mas a salvação não depende de mim. Depende de Cristo, esse Cristo que te salvou. O mesmo Cristo que me salvou, te salvou. Sabe aquele Cristo que salvou aquele camarada meu que era canibal, que comia olho, coração, que ia no presídio, cortava as cabeças e ficava chutando? Por que você se impressiona mais com ele, Jesus ter aceitado ele, do que ter aceito você? O que você difere dele? O sacrifício escorreu sobre todos, e você não quer perdoar, e você não quer fazer as coisas diferentes, você não quer viver de maneira diferente, porque Cristo morreu somente para aqueles que são bonzinhos. Não, Ele não veio para os sãos, Ele veio para os. Então você está se declarando moribundo? Ou você nunca achou assim, fala assim, mas agora só, beleza, entendi. Não é isso, não é sobre isso. Vocês já esqueceram da história de Jairo, né? Não? Então eu vou continuar. Vocês pedem já, eu vou continuar. Enquanto Jesus ainda falava com a mulher, chegaram mensageiros da casa de Jairo. Entre vírgulas ali, o líder da sinagoga. Por que eles ressaltavam sempre quem ele era? Mostrando a importância. Deus não é Deus de uma classe especial. Ele não escolheu determinadas pessoas pelo que elas são. Ele escolheu as pessoas pelo que Ele é. Ele não te escolheu porque você nasceu numa família bonitinha, porque você é loirinho de olhos azuis, ou porque você se acha pá, porque você tem o cabelo black da hora, porque você leva a cesta básica debaixo do viaduto. Ele te escolheu porque Ele é. Porque se Ele não te escolhesse, você estaria no inferno. O lugar do qual você foi destinado, e você mesmo se leva para lá. Ele não te manda para lá. Você com seus próprios passos se mandaria para lá se Ele não tivesse operado essa gigantesca transformação em nosso coração. O líder da sinagoga lhe disseram: sua filha morreu. Para que incomodar? Para que continuar incomodando o mestre? E aí? Quantas vezes a gente não falou para os outros, mano, nem adianta orar por isso não, mano. Vai lá e faz. Se não é Deus fazer, mano. Lógico que você tem que fazer, né? Quer ganhar dinheiro, vai e trabalha, mano. Se estuda mais, se aplica mais, e Deus irá fazer. Daí a gente fala, não adianta, ora por tudo.
Senhor, você é dono de tudo, se você quiser, você faz o que você quiser, então eu vou orar a ti. Mas para eu orar, para minhas orações serem atendidas, tem os requisitos. Tem orações que não passam do ar até onde se expandiu. A minha voz não chega aos céus. Um homem que não honra a sua esposa, suas orações não são atendidas. E vale para a mulher também, viu? Tá vendo? Se lascou. Mas é a realidade. Um homem que não segue a palavra, ele está pedindo errado. Um homem que não é servo, que não serve a esse Deus, você está orando para quem, mano? Para um Deus com D minúsculo. Para que continuar incomodando o mestre? Essa é a nossa fala diariamente. Nós somos incrédulos. Perdoe-nos, Senhor. Jesus, porém, ouviu essas palavras e disse a Jairo: não tenha medo, apenas creia. Logo, acho que ele deve ter falado com essa tonalidade, mano. Ele devia ser, se bem que eu imagino várias vezes ele falando bravo. Jesus, porém, ouviu essas palavras e disse a Jairo: não tenha medo, apenas creia. Isso é o que Jesus está falando para você essa noite. E não é porque eu acho, não, é porque está escrito. Deus está mandando te falar. Está no versículo 36. As mesmas palavras de Jairo. Não tenha medo, apenas creia. Não sou um mensageiro especial. Sou um mero pecador como vocês, que consigo ler o que está escrito. E não tem nada de mágico nisso. Todos vocês, um dia oro para que estejam aqui. Para que sejam fundadores de lugares que preguem a palavra. Pois Deus derramou a capacidade de proclamarmos o Evangelho. Não tenha medo, apenas creia. Será que hoje você pode largar o seu medo e apenas crer? Seja qual for a dificuldade, coloca nas mãos de Deus. Apenas creia. No verso 37 diz: então Jesus deteve a multidão e não deixou que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, Tiago, João, irmão de Tiago. Ele parou quem? Minha mulher não está aqui? Eu olhei no relógio. Ela já ia estar brava comigo. Quem ele colocou do lado dele? Mas quem eram eles? Tem lugar, tem horas que você vai ter que estar só com aqueles que são mesmo. Quem não é, mano, sai fora. Se você não quer ser, não caminha junto. Se você quer viver a parada errada, vai para longe, mano. Porque isso diz a palavra. Tem horas que a gente vai ter que deixar algumas coisas para trás. Quando chegaram à casa do líder da sinagoga, Jesus viu um grande tumulto, com muito choro e lamentação. Observa que já tinha falado o quê? Que a mulher tinha morrido. Para Deus não existe morte que Ele não possa curar. Não existe luta que Ele não possa vencer. Ele é Deus. Por isso que Ele continuou caminhando. E se eu creio nesse Deus, eu continuo caminhando. Ainda que as minhas esperanças tenham sido zeradas. Porque minhas esperanças não provêm de homens, provêm de Deus. Quando chegaram à casa da sinagoga, Jesus viu um grande tumulto com muito choro e lamentação. Essa choro e lamentação não é porque era simplesmente uma criança. Haviam naquela época as carpideiras. Quem conhece? Você é tiazinha, né? Quem sabe o que é carpideira? Você sabe também, né? Advogado. Mas as carpideiras não é quem fica carpindo, não. Daí fala, mano, Jesus, marceneiro, carpideiro, você vai fazendo umas analogias. Daí tem que pegar um dicionário e ler. Eram aquelas mulheres que ficavam chorando. Contratadas, pagadas para chorar. Você acha que não fazem isso hoje em culto? Vem aqui, vamos pegar umas carpideiras aí.
Contrata até diabo, mano, demônio para ficar manifestando. Não é uma mentira não, mano. Contrata uma pessoa para falar da sua vida. Estou falando da sua vida aqui, não é isso? Sim. E vocês, mano, é da hora. Estou mentindo? Não é, mano. É só vocês estudarem história, vocês vão descobrir isso, mano. Os falsos profetas são juízos de Deus para os falsos crentes. Porque nós olhamos aquilo que nosso coração quer acreditar. Seu coração é um lixo, mano. Seu coração é enganoso. Seu coração é falho. Confia na palavra de Deus. Não confie em nada mais. Confia na palavra de Deus. Está escrito amém. Não está? Não quero saber. Esse é o ordenamento da minha vida. Eu sou advogado. Eu era muito racional. Quando eu entrei na faculdade, falou, já era, mano. Tá louco, eu já vi aqui, isso daí foi formação do direito canônico, as leis eram para regular a sociedade, não era para regular a minha vida que era perdida, e eu só descobri isso anos depois, e saí causando destruição por onde passava, não precisava nem do diabo, porque um homem sem Deus é o próprio diabo. Você não tem noção do potencial maligno que você tem, não é só porque você, eu não faço isso, não faz. Não faz porque Deus, por intermédio da sua graça e misericórdia, não permite que seu potencial maligno seja manifesto. Você acha que o homem, se quisesse, não tinha destruído o mundo já? Aquele mano lá que tem todas as bombas, pai, puf. Quem está controlando o dedo dele? Deus. O Senhor que governa todas as coisas. Então entrou e perguntou, por que todo esse tumulto e choro? A criança não morreu, está apenas dormindo. Ela estava morta ou dormindo? Morta ou dormindo? Vocês acreditam no mundo. Acabou de ler o que está escrito. Essa é a nossa voz, essa é a voz que nós escutamos a voz do mundo. O que Jesus havia dito? Eu sou louco, mano. Porque ninguém concordou comigo. Olha como a gente responde e não para pensar. Ela estava morta? Ela estava morta? Ela estava o quê? Acabou. Por que ela estava dormindo? Por que você acha que ela estava dormindo? Jesus falou, acabou. O que eu acho não importa, mano. Porque daí você fica comovido com tudo. Ai, não, mas era isso, eu também. Não é. Foca na palavra. A palavra vai te libertar das suas amarras humanas. Por que todo esse tumulto e choro? A criança não morreu, está apenas dormindo. Não é o fim. Não é o fim. Não é o fim, não é o fim, não é o fim. Tem mais pela frente, o dono da vida diz isso. O que os outros falam que é morte, é só o tempo de Deus. E os líderes da sinagoga deveriam ter ficado muito bravos, sim ou não? Mano, eu sou o cara, e você para atender uma mulher, para trocar ideia com ela, você está me tirando, mano. Nós somos o líder da sinagoga. Senhor, meu caso é mais importante do que dos outros. E ele para no meio do caminho, para atender todos, porque todos aqueles que chegam até ele, ele opera. Não há ninguém que vai se chegar até ele e ele orar, negá-lo. Ninguém. Todo aquele que chegar de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, aos seus pés ajoelhados, prostrados, estarão diante do Deus soberano, na eternidade. Por que todo esse tumulto e choro? A criança não morreu, está apenas dormindo. A multidão riu de Jesus. Nós rimos de Jesus todos os instantes. Talvez não assim,
mas por meio das nossas palavras, das nossas atitudes. Nós rimos de Jesus hoje durante o culto. Infelizmente. Inclusive até eu. Porque por vezes eu falo, Deus, isso daí nunca vi acontecer. Mas Ele faz o que Ele quer. Ele faz o que Ele quer. Então coloque a sua causa nas mãos dEle. Que Ele faz. Ele faz. Ele tem poder para fazer. A multidão riu de Jesus. Ele, porém, fez todos saírem e levou o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos para o quarto onde ela estava deitada. Segurando pela mão, disse: Talita, cumi. Talita, cumi. Que quer dizer, menina, levante-se. Essa tradução aqui talvez não seja tão fidedigna quanto a expressão. Porque o original às vezes quer dizer minha filha, minha amada, minha querida. Eu cheguei. Se levante. Uma ordem de Deus e muda tudo. Uma ordem de Deus, Ele criou o mundo e você acha que seu problema é grande demais para Ele. Para você é, mas para Ele não. Para Ele é só uma questão de tempo. E não é no seu tempo, é no tempo dEle, para Ele mostrar quem manda, quem faz. Ele é dono de tudo, de todos. A menina, no verso 42, caminhando para o fim, a menina que tinha 12 anos levantou-se de imediato, começou a andar. Todos ficaram muito admirados. Jesus deu ordens claras, para que não contasse a ninguém o que havia acontecido. E depois mandou que desse alguma coisa para a menina comer. O que Ele fez? Pediu para quê? Não contar para ninguém. Mano. A gente ora por alguém e fala, mano, curou a dor de cabeça. Gente, hoje, grava aí Instagram. Hoje eu orei pela menina e a perna dela cresceu, mano. Eu tenho que me controlar algumas coisas que eu falo, eu confesso. Jesus deu ordens claras, para que não contasse a ninguém o que havia acontecido. E depois mandou que desse alguma coisa para a menina comer. Ele nunca está atrasado. Ele talvez demore um pouquinho para manifestar quão misericordioso e poderoso Ele é. E Ele vai fazer aquilo que nenhum homem pode fazer. Ele é aquilo que nenhum homem é. Por isso que possamos orar a esse Deus. Nós acabamos de falar 10 milagres já do quais são mencionados até aqui. Possuem 15 milagres no livro de Marcos. 10 nós já falamos. E tem mais, milhares de milagres que Deus efetua todos os dias. E nós não reconhecemos Deus nos pequenos milagres. Nós estamos preocupados com outras coisas. Nós estamos preocupados para que a pregação seja 20 minutos e tenha 1 hora de louvor. O louvor que muitas vezes não louva a Deus, você engrandece o homem. Nós temos que repensar a maneira como nós temos crido. Nós temos que usar a palavra para manifestar a maneira como nós o servimos. 2 pessoas se curvaram diante dos pés de Jesus. Quantos mais se curvarão nessa noite? Quantos muitos mais orarão de maneira diferente, derramarão seu coração? Isso não é emocionalismo, isso é quando Deus penetra nosso coração e transforma. Isso não é sentimentalismo, isso é sentimento. Jesus teve sentimento porque Ele chorou. Que você possa tirar o momento de oração
Os meninos irão tocar um louvor, que vocês possam ficar da maneira mais à vontade que você quiser, de joelho, de pé, mas ore ao Senhor. Clame ao Senhor, não pelas suas causas, porque você acha que não tem causa nenhuma. Quantas causas tem no mundo? Nós somos as respostas para o mundo, por intermédio de Deus. Eu convido vocês a tirarem esse momento. Amém? Eu não vou ficar falando depois do culto, só vou fazer a oração final. Todos já sabem, quem acompanha as redes sociais, que nós estaremos num novo lugar. Domingo vai ter culto. Não sei se é do gosto de vocês ficarem no meio de um monte de obras, e espero que não esteja tudo em obras lá, mas nós estamos começando. Se vocês quiserem fazer parte desse começo, nós te receberemos de braços abertos. Eu não fiz o pedido também de ofertas, e também nem vou fazer depois. Quem quiser contribuir sabe como contribuir. Eu não preciso falar o quanto é importante que vocês contribuam para a obra do Senhor, porque é Deus que efetua no coração de vocês essa mudança. Não preciso ficar falando questão de coisas que já deveria estar dentro do povo de Deus, de ser grato e sabendo que as nossas finanças também glorificam a Deus para que a obra dele seja feita. Se ninguém quiser, Deus me abundou, pela obra dele é graça dele. Nada é meu, tudo é dele. Mas muitas vezes nossa prisão ao dinheiro fala mais sobre nós do que sobre a igreja de Cristo. Quantas igrejas nós poderemos ajudar a serem implantadas e obter essa mesma salvação que você recebeu? Tem o Pix aí para quem não está acostumado, mas é isso. Podem apagar as luzes, por favor? Fiquem à vontade. Eu irei orar no início e vocês se portem de uma maneira com reverência a Deus, ao Senhor dos Senhores. Peçam perdão pelos seus pecados. Orem pelo confronto. Ore pela essa igreja que nasceu. Orem pelas nossas vidas. Orem pelas vidas de cada um desses voluntários que estão aqui. Orem pela vida dos seus familiares. Orem pela sua cura. Orem por tudo aquilo que você tiver que orar. Que você possa nesse momento se colocar diante de Deus. Eu irei orar, mas eu quero que você ore, pois nós estamos orando e Deus escuta todos nós. Nós não precisamos ser enfáticos, pois Deus sabe tudo, mas fale com Ele. Tenha um momento de intimidade com Deus, pois Ele te escuta. Senhor, 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 por vezes estamos orando como Jesus na cruz: porque me abandonaste? Mas nós sabemos que só foi abandonado porque era necessário, Senhor, para que a sua vontade se cumprisse e pudesse vencer a morte naquele momento, Senhor. Tu sabias o que era sentir desamparado, e nós, por um instante, estamos nos sentindo desamparados. Por isso, traga, mediante o seu Santo Espírito, a paz no nosso coração, que excede todo entendimento. Faça com que seus filhos possam falar contigo, Senhor. Coloque fôlego de vida sobre essas vidas. Cure, Pai, aquelas pessoas que necessitam ser curadas, Senhor. Cure, Senhor. Cure, Senhor, pois Tu pode curar, Senhor. Nós cremos nisso, Senhor. Eu não falei durante o culto e eu não vou citar quem é a pessoa, mas nós temos uma pessoa no nosso meio que passará por uma cirurgia na sexta-feira, do qual já está em grau 4, que pode ser cancerígeno, pode ser milhares de coisas, e ela está aqui hoje clamando ao Senhor, tentando ser forte em meio às dores. Eu peço que você ore por ela. Ore por essa vida que você não conhece, que você não precisa conhecer, mas tem milhares de vidas que nós temos que orar e clamar por ela. Será que você consegue orar pelo seu irmão? Ore a sua oração, depois se levante e vá orar com alguém. Vá orar com alguém, orar por alguém. Será que você conseguiria fazer isso? Ou o evangelho é só para você? Deus derramou algo em você para você derramar em outras pessoas. Nós precisamos por vezes ver pessoas que estão sendo usadas e capacitadas por Deus. Se você terminou sua oração, se coloque de pé. Se você terminou sua oração, se coloque de pé. Se você terminou sua oração, se coloque de pé.
termine a sua oração, se coloque de pé. Eu te convido a pegar uma pessoa desconhecida e orar por ela. Eu te convido a fazer parte do reino de Deus. Pegue uma pessoa, pegue duas pessoas, ore por ela, independente de quem seja a pessoa. Ore por ela. Se o horário está avançado, você fica mas ore, pegue e ore por alguém. Você verá o agir de Deus. Ore e clame ao Senhor. Ore e clame ao Senhor. Ore por alguém ao seu redor. Ore por alguém ao seu redor. Ore pelas pessoas desconhecidas. Não fique com as mesmas pessoas. Louvar-te é bem mais do que mereço. Adorar-te é mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo que eu espero. E o que eu mais quero é estar mais junto a ti. Derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nessa hora é a verdade. E te mostrar os meus pequenos sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de ti. Para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Eu abro meu coração. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te mais profundo do que eu pensei. Derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nessa hora, essa música, Pai. E te mostrar os meus maiores sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de ti. Para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar como tu bem queres. Abro meu coração para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Eu abro meu coração para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar como tu bem queres. Eu abro meu coração. Abro meu coração. Aplauda o nome de Jesus. Aplauda, aplauda, aplauda o nome de Jesus.
Peço desculpas por ter prolongado um pouco o horário. Tento fazer em 2 horas, mas hoje era um dia especial. Quem vai estar lá no confronto, levanta a mão. Todo domingo e toda terça, lá na Vila Olímpia. Fiquem ligados nas redes sociais. Vai ter culto, não sei como que vai estar, mas vai ter culto. Não sei se na porta, dentro de uma sala, mas iremos cultuar ao nosso Deus. Tamo junto, vão em paz, Deus os abençoe. Beijo.